Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre os interessados em investir no Gigante da Colina, porque será um debate de meses e também vai criar-se uma rivalidade entre a Puma e a Nike. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Um bom almoço para todo mundo. E o Vasco está mais ansioso que os rivais, não só regionais como dos outros estados. E os regionais, pelo menos, e os demais clubes não estão assim tão ansiosos, estão ansiosos por reforços, mas o Vasco em dobro é de reforços de investidores. Bom, ontem surgiu o interesse do russo Dmitry Lambov, dono do Mônaco, junto com o grego. Aliás, o grego está uma briga de narrativas. Tem um jornalista aí dizendo que se houver um acerto com o São Paulo, o grego vai desistir do Vasco. E pelos que a gente vem apurando aqui, isso não se procede. E a pessoa que conta essa história, que o pessoal da bola tem um histórico de fake news. Mas então é sempre um bom, então um pé na frente e outro atrás. Bom, vamos lá. Seja como for, seja o grego, seja o italiano, seja o russo, ainda tem mais dois que ainda não assinaram nada e a gente não sabe a real nacionalidade desses dois interessados que ainda não assinaram. Bom, pelo menos até quando o Pedrinho gravou com o colega Fábio Avezedo, haviam assinado os termos de confiabilidade. Bom, mas seja como for, vai ser uma briga de narrativas de meses. E, pelo jeito, cada um vai ter, torcedor vai ter uma preferência. Hoje, o grego é quase uma unanimidade entre os torcedores, não só pela renda dele, né, já que ele tem um patrimônio de 22 bilhões de reais, e teve até cidadãos dizendo que ele ia pagar todos os pepinos do Vasco à vista, que o Pedro demitiu, e aquilo eu já havia apurado que não procedia, até porque ele tem outros clubes para cuidar, o Olímpicos da Grécia, o Rio Ave de Portugal, então não se procedia, não ia render o jogador o patrimônio dele no Vasco. Mas tem um cara que respira futebol, sempre comemora os títulos no Olímpicos, e inclusive tem históricos de quando ele se irrita com a arbitragem, queria ir para cima dos árbitros. Então tem um ar de eurico europeu. Então a torcida tem uma preferência pelo grego, mas a gente não sabe quem realmente vai comprar a SAF do Vasco, até porque não chegou a propostas oficiais e pressão midiática não vai rolar com o Pedrinho. Uma prova disso é que suposto funcionário sem autorização do Vaete e do Herman, né, que é o empresário do Vaete, eles juram que não foi eles, embora o Fluminense diz que foi procurado pelo empresário do jogador, mas eles negam. Aquilo ali foi uma tentativa de fazer pressão midiática no Pedrinho. Convenhamos, né? Porque como eles tentaram, ainda na época da 77, a parada do Grêmio.
E ele tem, o Vasco tem contrato em rigor, já tem gatilhos dentro do contrato que se ele chegar nas metas estipuladas, ele vai ter aumento e o contrato renovado para 2026. Então, como tem isso, a diretoria do Vasco está tratando o assunto com muita calma. Mas foi uma prova ali que pressão midiática não funciona com o Pedrinho. Fazer pressão psicológica não rola com ele. E até porque ele está querendo fazer uma coisa bem feita, não uma coisa correndo, desesperada, para acontecer o que aconteceu com a 77. Até porque tem uma frase popular que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. E o Pedrinho não quer persistir no erro. Então vai ser uma discussão de meses. E plantar notícia que um bilionário que está interessado na SAF do Vasco X começou a olhar com carinho o outro clube só para tentar e acelerar as coisas, não vai rolar. Até porque se ele acontecesse mesmo do Grego, já ter se broxado o interesse pelo Vasco, ele já teria se retirado nos termos de fidelidade, que não aconteceu. Mas São Paulo, lá o pessoal de São Paulo e o criador dessa notícia, posso dizer, diz que o Grego está próximo do São Paulo e aqui, pelo que a gente apurou, está mais próximo do Vasco. Então, é uma narrativa que não deve durar muito tempo, já que o Pedrinho calcula aí que o Vasco é autossustentável por 3 meses e ele quer fechar com um novo investidor nesse tempo. Então, acho que no meio do ano já temos a resposta, se nós apoiamos o Dia do Vasco ou se é o criador da notícia que o Grego está mais com São Paulo do que com o Vasco. Bom, e o grande Joel Silva, abraço ao Joel Silva, deu notícia ontem que o ANAC não está sozinha no interesse de ser a fornecedora de material esportivo do Vasco em 2026, que a Puma está concorrendo com a empresa norte-americana, que eles estariam dispostos a cobrir a oferta da Nike. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E eu sempre tive, pelo menos particularmente eu, o sonho da Nike fornecendo material esportivo do Vasco, Mas o Pedrinho, novamente, como eu disse, em relação aos investidores, ele não vai ceder pressão midiática, ele vai pela melhor oferta, não só financeira, mas como também em termos de qualidade para os atletas, já que eles vão usar, e também para os torcedores, ter mais acesso ao material, que já tem muita reclamação com a capa, que demora a chegar o material nas lojas e tudo mais. Então ele vai sempre procurar a qualidade nos uniformes do Vasco e, claro, melhor ganhos financeiros, e também de arte. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Quem sabe aí já anunciando como Renato Gaúcho, treinador do Vasco, ou não. Até mais.